Feche os olhos. Imagine que, por um breve instante, o tempo parou. Nada se move, nada exige, nada responde. Só existe um silêncio, profundo, vivo, quase sagrado. Nesse silêncio existe um espaço que você talvez tenha esquecido de visitar. Um espaço entre o que você deseja e o que você sente. Um intervalo invisível onde mora a sua verdadeira vibração. Talvez você esteja cansado, não fisicamente, mas cansado por dentro, de pedir, esperar e não ver nada acontecer. De sentir que o universo escuta todo mundo, menos você. De repetir frases positivas com fé, mas com um nó apertado no peito que não solta. Você já sentiu isso? Aquela dúvida escondida no fundo da alma. Será que eu estou fazendo algo errado? Ou pior, será que não sou digno de receber o que tanto desejo? Essa dúvida não aparece no rosto. Ela não grita, ela apenas sussurra, devagar, dia após dia, como um vento gelado por dentro. E é aí que mora a dor mais escondida, a dor de quem quer muito, mas confia pouco. Não por falta de fé, mas por excesso de frustração. Porque você já tentou de tudo, e mesmo assim ainda está esperando. Mas, e se o problema não estiver no universo? E se o problema também não for você? E se for apenas a forma como o seu corpo, sua mente e sua energia estão tentando se alinhar e não estão conseguindo? Bruce Lipton, um dos maiores nomes da epigenética, nos ensina que nosso corpo responde não ao que pensamos, mas ao que sentimos como verdade. Quando você deseja algo com o pensamento, mas sente dúvida no coração, o campo eletromagnético se confunde. A mensagem que você emite para o campo quântico é incoerente. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com o dial girando fora do ponto. Você pode até ouvir algo, mas está cheio de ruídos. E o universo, que é sensível, responde com silêncio, não por maldade, mas porque ele responde à clareza vibracional, ele responde à certeza sentida. Neville Goddard já dizia: você não recebe o que deseja, você recebe o que acredita já ser seu. E ele acrescentava um detalhe essencial. O momento mais poderoso para plantar essa crença é antes de dormir. Sim, o sono, porque o sono não é apenas descanso, é travessia. É um portal onde a mente consciente se retira e o subconsciente, que comanda sua realidade, se abre por completo. Tudo o que você sente nos minutos antes de adormecer entra diretamente nesse campo, sem resistência, sem filtros. E se ali, nesse instante, você conseguir sentir o que deseja como se já fosse real, o seu corpo grava, sua vibração muda e o universo finalmente entende. Imagine isso como plantar uma semente durante a noite, no escuro, sem ninguém olhando, sem luz, sem cobrança. Porque é no escuro que as raízes crescem mais fortes. Nos próximos minutos, você vai aprender uma técnica. Simples, profunda, real. 3 noites, 3 repetições, 3 entregas e talvez algo comece a mudar. Não fora, mas dentro. Porque é de dentro que tudo começa a florescer. Antes de continuar, eu quero te convidar a fazer um pequeno gesto. Escreva aqui nos comentários, com alma, com intenção. Eu estou pronto para soltar. Não importa se você ainda não sabe como. Não importa se uma parte sua ainda duvida. Escreva mesmo assim. Essa frase é um código. Ela abre espaço. Ela mostra ao universo que você está disposto a confiar. Ao menos um pouco. E se esse vídeo tocar algo profundo em você, compartilhe. Não como quem divulga uma técnica, mas como quem entrega uma vela acesa a outro coração que ainda está esperando no escuro. Agora sim, respire fundo e venha descobrir o que realmente acontece quando você faz, com verdade, a técnica das 3 noites. Existe uma dor que poucos conseguem nomear, mas muitos sentem. É a dor de fazer tudo certo e ainda assim não ver nada acontecer. Você pede com fé, visualiza com esperança, medita com intenção. Mas os dias passam
e tudo parece igual. Essa sensação vai crescendo devagar, como se algo dentro de você dissesse: eu estou me esforçando tanto, porque nada muda. É uma dor silenciosa, não explode, mas pesa. Um peso que não é físico, é vibracional. Como se você estivesse caminhando contra o vento, carregando uma mala que não é sua. Bruce Lipton explica: esse peso tem nome. Chama-se incoerência. Quando você pensa em algo, mas sente outra coisa, quando você afirma, eu mereço com a boca, mas seu corpo treme de insegurança por dentro. Quando você imagina o melhor, mas carrega a vibração do pior. Há um conflito. E esse conflito não é só mental, é biológico, é energético. O corpo entra em modo de defesa. O sistema límbico, que processa emoções, ativa o eixo do estresse, hipotálamo, hipófise, adrenal. Você libera hormônios como o cortisol, que mantém seu corpo em estado de alerta. E nesse estado, não há espaço para criação. A mente quer cocriar, mas o corpo só quer sobreviver. É como tentar pintar uma obra de arte, com as mãos tremendo de medo. A maioria das pessoas intensifica o desejo, mas esquece de cultivar a convicção. Querem com força, mas sentem com fragilidade. E essa fragilidade gera um ruído no campo. O universo capta esse ruído como um não. Não porque ele não queira te dar, mas porque ele responde ao que você vibra, não ao que você diz. Imagine um rádio. Você está tentando sintonizar a frequência da alegria, da abundância, do amor. Mas, por dentro, o seu dial está levemente inclinado para o medo, para a espera, para o ainda não. E é nesse ainda não que a sua energia se prende. Por isso, antes de usar a técnica das 3 noites, é essencial fazer uma pausa e perguntar com sinceridade: qual parte de mim ainda não acredita que isso é possível? Não é sobre corrigir, é sobre escutar. Onde estou-lhe atenção no seu corpo quando você pensa no seu desejo? O que você sente quando imagina já tendo aquilo que quer? Se você sente alívio, ótimo, mas se sente aperto, ansiedade, dúvida, é aí que mora a chave. Essa parte que duvida não precisa ser silenciada, ela precisa ser acolhida. Você pode colocar a mão sobre o peito e dizer, em silêncio: eu te vejo, eu te escuto, e mesmo com medo, eu escolho continuar, porque o verdadeiro poder da manifestação não está em apagar os sentimentos negativos, está em amá-los até que se dissolvam. É assim que se constrói coerência, não forçando uma positividade artificial, mas criando um espaço de verdade onde a emoção pode respirar. Bruce Lipton chama isso de alinhamento vibracional. Quando o pensamento, emoção e biologia entram em ressonância, o campo se abre, a vida responde. E é exatamente nesse ponto de ressonância que a técnica das 3 noites começa a agir. Na próxima parte você vai entender por que o sono, esse estado muitas vezes ignorado, é o momento mais poderoso para reprogramar sua energia e ativar a realidade que você deseja. Há um instante todos os dias em que você atravessa um portal. É quando o corpo desacelera, os olhos se fecham, a mente vai silenciando e algo dentro de você se dissolve no escuro. Esse instante tem um poder que poucos percebem, mas ele é sagrado. É o momento entre a vigília e o sono, entre o mundo físico e o mundo interno, entre o que você controla e o que você entrega. É exatamente nesse limiar que a técnica das 3 noites acontece. Neville Goddard, um dos maiores estudiosos da imaginação criativa, dizia: a mente adormecida é o solo mais fértil para o plantio vibracional. Quando você adormece, o consciente se retira e o subconsciente, que comanda a sua realidade, se abre como um jardim silencioso. Ele não questiona, ele não filtra, ele apenas absorve. Tudo o que você sente nos minutos antes de dormir se transforma em impressão energética, e essa impressão se espalha pelo seu campo. Alcança o invisível, comunica-se com a teia quântica da criação. Joe Dispenza comprova isso com a ciência. Durante o sono, especialmente nas ondas teta e delta,
O cérebro entra em um estado de alta receptividade. É o mesmo estado usado em meditações profundas. É o estado em que o sistema nervoso se torna plástico, ou seja, capaz de ser reprogramado. E é por isso que 3 noites podem mudar tanto. Nos 5 minutos antes de dormir, você não está apenas descansando. Você está em uma encruzilhada energética. É nesse momento que você vai usar a sua imaginação, não como um pensamento, mas como um sentimento. Você vai escolher uma cena simples, clara, repetível. Não precisa ser grandiosa. Pode ser o abraço de alguém, o cheiro de um lugar, a sensação de estar em paz, a alegria de ver uma mensagem chegar. E então você vai imaginar essa cena, como se fosse uma memória, como se já tivesse acontecido, como se sua alma estivesse apenas relembrando algo que viveu com plenitude. Mas não é sobre repetir mecanicamente, é sobre sentir. O corpo precisa acreditar, e o corpo só acredita quando sente. Então, imagine com todos os sentidos. Veja as cores, sinta os sons, respire o momento, como se fosse a última imagem antes de atravessar o sono, como se fosse a última página antes de fechar o livro do dia. Você está escrevendo essa cena no seu subconsciente, e o subconsciente obedece. Se você repetir isso por 3 noites, com entrega, com verdade, com sentimento, algo muda, porque o campo começa a responder, não ao seu desejo, mas à sua frequência. E frequência não é pensamento, é presença, é emoção, é coerência. 3 noites, 3 gravações vibracionais. Você está dizendo ao universo: é isso que eu sou, é isso que eu vivo, é isso que eu escolho sentir. E o universo responde à escolha vibracional com exatidão. Na próxima parte vamos entender por que exatamente 3 noites e por que insistir mais pode às vezes atrapalhar o processo. Você já parou para pensar por que são exatamente 3 noites? Por que não 1? Por que não 7? O que há de especial nesse número? A resposta está em algo que vai além da numerologia. Está no cérebro, na biologia e também no simbolismo espiritual. O cérebro humano ama padrões. Ele busca repetição, porque repetição cria segurança. E segurança permite mudança. Estudos mostram que 3 repetições intensas de uma experiência emocional já iniciam um novo circuito neural. Não é preciso meses. O que é preciso é intensidade com presença. 3 noites fazem isso. Criam uma trilha, um pequeno caminho no meio da floresta. E esse caminho, se respeitado, começa a florescer. No plano simbólico, o número 3 sempre foi sagrado. Trindade. Corpo, mente e espírito. Nascimento, vida e morte. Início, meio e fim. 3 noites completam um ciclo, um miniciclo de criação interna. Na primeira noite você planta. Na segunda, você rega. Na terceira, você solta. E aqui está a parte mais desafiadora para a maioria das pessoas: soltar. Porque depois de visualizar, sentir, repetir, vem a ansiedade. Ou será que vai funcionar? Ou e se não acontecer? E essa ansiedade é como cavar a terra para ver se a semente está germinando. Ela atrasa, ela interrompe, ela diz ao universo: eu ainda não acredito. Mas existe um ponto em que o verdadeiro milagre acontece. Quando você solta com paz, não é desistir, é confiar. É como tocar 3 vezes numa porta e depois esperar. Sem bater de novo, sem gritar, sem olhar o relógio, é apenas repousar na confiança silenciosa de quem sabe que foi ouvido. E sabe por quê? Porque o universo não responde à insistência. Ele responde à vibração de certeza. Essa certeza não é barulhenta. Não precisa se provar. Ela apenas vibra, silenciosa, constante, profunda. A terceira noite é o ápice da técnica, porque é nela que você é convidado a entregar, a soltar o controle, a sair do caminho. Como uma mulher que tenta controlar o parto. E ao soltar, o bebê nasce.
A criação só acontece quando há espaço, e o espaço só surge quando a mente para de tentar forçar e começa a permitir. É nesse ponto que muitos falham. Tentam fazer a técnica por 10, 15 noites, mas cada noite vem com mais ansiedade, mais cobrança, mais vigilância. O campo não responde ao tempo, responde ao estado interno. 3 noites, 3 entregas, depois, silêncio. O universo age no invisível. Mas ele age quando você deixa de atrapalhar. E às vezes, a resposta não vem como você imaginou. Ela não chega com fogos de artifício. Ela vem como um vento leve, um encontro inesperado, uma intuição súbita, um sim disfarçado de coincidência. Mas ela vem. Na próxima parte vou compartilhar uma história real que ilustra com poesia o poder da terceira noite e como a entrega, mais do que o desejo, é o que realmente move as engrenagens do invisível. Ela estava cansada, não de corpo, mas de alma. Era como se tivesse carregado peso demais, por tempo demais. Já não sabia mais se acreditava, mas, mesmo assim, decidiu tentar. Não por expectativa, mas por intuição. A técnica das 3 noites chegou a ela num momento em que tudo parecia parado. Ela estava sozinha, recém-saída de um relacionamento, com o coração em pedaços e o olhar perdido no futuro. Na primeira noite, ela se deitou com esforço. Fez a visualização como pôde. Imaginou uma cena. Ela, em paz, caminhando na praia ao lado de alguém que a fazia sorrir com leveza. Ela tentou sentir, tentou acreditar, mas o coração ainda estava machucado. Na segunda noite, fez novamente, dessa vez com mais emoção. Conseguiu até sentir um leve calor no peito, mas ao terminar, a dúvida voltou. Será que estou só me iludindo? Ela dormiu assim, com esperança, mas também com medo. Na terceira noite, algo mudou. Ela estava exausta, mas uma exaustão boa, de quem decidiu parar de forçar. Ela apenas se entregou, deitou-se, respirou fundo e não visualizou com esforço. Apenas lembrou da cena, como quem lembra de um sonho bonito. Sorriu sozinha e adormeceu. 2 dias depois, enquanto caminhava sem rumo por uma praça, esbarrou em alguém. Um rosto familiar, mas que ela não via há anos. A conversa fluiu como se o tempo não existisse. Riram, compartilharam silêncios, e algo se acendeu. Não era exatamente como ela imaginou. Era melhor, era real, era leve. E nesse momento, ela não pensou na técnica. Pensou na terceira noite, naquela sensação de soltar, de parar de exigir, de apenas estar disponível. Porque é isso que a entrega faz. Ela te deixa disponível para o improvável, para o misterioso, para aquilo que não pode ser planejado, apenas recebido. Essa história não é sobre romance, é sobre energia, sobre o que acontece quando o coração descansa e confia. A terceira noite não é um número mágico, é um símbolo da transição entre o controle e a entrega. E a pergunta que fica é: você está pronto para parar de pedir e começar a receber? Na próxima e última parte, vamos integrar tudo isso. Você vai entender como aplicar a técnica com simplicidade, rever seus próprios bloqueios e dar o primeiro passo em direção a uma nova frequência. 3 noites. Parece pouco, não é? Mas o que transforma não é o número de dias, é o estado de entrega, é o encontro entre o que você deseja e o que você sente como verdade. A técnica das 3 noites não é um feitiço, não é uma fórmula rápida, é um gesto íntimo de coerência, um ritual de reconexão entre sua mente, seu corpo e sua alma. Bruce Lipton nos lembra: a biologia da crença é mais poderosa do que qualquer gene. E a crença verdadeira não é aquela que você repete, é aquela que você sente. Neville Goddard completa: você não recebe o que deseja, você recebe o que acredita já ser seu. Essa técnica é um convite para que você pare de buscar fora
e comece a criar dentro, para que você troque a expectativa pela confiança, o esforço pela suavidade, a pressa pela presença. Você não precisa esperar mais um ano, nem mais uma década. Você só precisa de 3 noites, 3 momentos de sinceridade vibracional, 3 respirações com verdade. Então agora, escolha algo pequeno, mas verdadeiro. Não comece pelo impossível, comece pelo simbólico, pelo gesto, pelo reencontro, pela sensação. E antes de dormir por 3 noites, sinta. Não visualize como quem deseja, visualize como quem lembra, como quem já viveu, como quem apenas está voltando para casa. Depois, solte e observe, porque a semente que é plantada com amor floresce no tempo certo, sem alarde, sem urgência, mas com perfeição. E se essa mensagem tocou algo em você, agora é o momento de se manifestar de forma leve, verdadeira e vibracional. Escreva nos comentários: eu confio no invisível e estou pronto para soltar. Essa frase é um código, é uma frequência, é o seu sinal de presença no campo. E se alguém veio à sua mente durante este vídeo, alguém que talvez esteja precisando soltar também, compartilhe, não como quem ensina, mas como quem caminha junto, como quem estende a mão no escuro. Porque quando um coração acende, ele ilumina o caminho de muitos. A técnica das 3 noites é simples, mas ela só funciona com verdade. E talvez seja essa verdade que o universo estava esperando de você. Agora respire, acolha e descanse. O invisível já começou a agir